Thais Bilenque, o grande tema do debate que não houve, mas acabou sendo o grande tema da sabatina, é a coisa mais importante que aconteceu nas últimas semanas em São Paulo, que foi o apagão que deixou milhões e milhões de paulistanos no escuro por 48, 72... Tem gente no escuro até agora, quinta-feira, quando a gente grava. Exatamente. Né? Foram 2.100.000 pessoas que ficaram sem luz em casa. Depois foi diminuindo. Na quinta-feira ainda tinham 30 e tantas mil pessoas. E com 30 mil, a Enel, que é a operadora responsável pela distribuição de energia em São Paulo, falou que estava resolvida a crise. Declarou o problema encerrado. Por decreto. Né? Agora, essa é uma discussão mais complicada do que apenas sobre poda de árvore, se o culpado é a Enel, ou a Enel, ou o prefeito, ou o governador, né? Por onde nós vamos começar? Pelo começo, lá atrás? Vamos começar de onde você achar melhor, Toledo. Thais Bilenque está irreconhecível hoje aqui, fazendo de conta que eu mando alguma coisa. Thais Bilenque é o Tarcísio de Freitas e eu sou o Ricardo Nunes aqui nesse programa, só para deixar bem claro. Eu conversei não. A gente tem essa mania de falar que conversou com um político, mas na verdade a gente entrevista os políticos. A gente escuta eles. Exato, faz perguntas e eles respondem na melhor das hipóteses, né? Então eu entrevistei o ex-prefeito Fernando Haddad, não foi o ministro da Fazenda, mas foi o ex-prefeito Fernando Haddad. Por quê? Porque lá na segunda metade do mandato do Haddad como prefeito de São Paulo, 2014 mais ou menos, ele fez um plano detalhado para enterrar a fiação de eletricidade na cidade de São Paulo. E era uma coisa com começo, meio e fim, né? Tinha previsão de como as coisas seriam feitas, do custo, etc. E não saiu do papel, na sua imensa maioria, isso não aconteceu. Então eu liguei para ele perguntando o que tinha acontecido, por que não tinha dado certo. E ele me deu uma lista, que eu tenho até um papel aqui amarelo bem discreto, com tudo que deu errado para que ele não tivesse conseguido fazer esse enterramento dos fios em São Paulo. Primeiro, quando a Eletropaulo, que era a estatal responsável pela distribuição de energia em São Paulo, foi privatizada lá em 1998, no governo Mário Covas, governador de São Paulo, era uma estatal. O caderno de encargos da empresa que comprou a Eletropaulo, que à época chamava-se AES, não previu o enterramento dos fios. Simplesmente não previram. Logo, se não previram, ela não tem obrigação. A concessionária ganhou a concessão sem a obrigação de enterrar os fios. Aí alguém pode dizer, não, mas lá em 1998 enterrar fio não era uma questão. Era uma questão. A Paris enterrou seus fios no século XIX, com Haussmann, a primeira grande reforma urbana do continente europeu. São Paulo, o centro velho de São Paulo, né, o centro antigo de São Paulo, o centro histórico, é todo com a fiação enterrada, não tem um poste à vista. A Avenida Paulista não tem fiação exposta. Faria Lima, da mesma forma. A Marta enterrou os fios na Rebouças. Então é um negócio que vem de há muitas décadas, essa tendência. E todo mundo sabe que é muito mais seguro você enterrar os fios, porque você não fica dependendo das intempéries. Você não depende do vento e da chuva, que podem derrubar galhos ou mesmo árvores inteiras sobre a rede elétrica, sem contar que é muito mais saudável para as árvores, porque a poda não é aquela poda criminosa que eles fazem, que desequilibra todos os galhos e a árvore acaba caindo. E é muito mais saudável para a população, porque os bairros que têm mais arborização têm uma temperatura menor, têm uma umidade maior. Eu entrevistei também o Nabil Bonduque, que antes de ser vereador eleito é um urbanista, professor da USP, com larguíssima experiência em urbanismo. Ele estava contando que a diferença de temperatura num bairro arborizado na cidade de São Paulo, para um bairro não arborizado, chega a 8 graus no mesmo dia. Quer dizer, um é muito mais fresco do que o outro, muito mais salubre, né? Então, assim, não resta dúvida de que enterrar a fiação elétrica de São Paulo é uma necessidade. Só que a privatização não previu, aí ele estava contando, não foi só isso. Os postes pertencem à concessionária, no caso, agora a Enel. E esses postes ela aluga para outras empresas pendurarem aqueles fios horrorosos a baixa altura. Com o quê? Aquilo ali que a gente está vendo é a internet. É o acesso à internet. A grande maioria é fibra ótica de N empresas. Não é uma, duas, é mais de 20, 30. Né? Por isso que fica aquele bololô. Aquilo ali, aqueles postes horrorosos com aquele monte de fiação exposta, é a imagem do mercado em ação. É irracional, é feio e não tem nenhum ganho, porque eles se sobrepõem, né? A empresa, a Enel,
ganha por poste. Aluga, é um valor por poste fixo. Então, ela não quer enterrar a fiação porque ela vai perder o aluguel do poste, o dinheiro que ela ganha com o aluguel do poste. Em 2005, São Paulo aprovou uma lei para enterrar e criar condições econômicas para poder enterrar a fiação. E essa lei foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E para terminar, a ANEEL, isso daqui são as 4 razões principais que o Fernando Haddad explicou por que não conseguiu enterrar os fios à época. A ANEEL ainda baixou uma resolução impedindo a diferenciação de tarifas, porque a ideia da prefeitura era cobrar dos donos de imóveis que tinham fachada nas ruas, que teriam a fiação enterrada, que teriam um ganho estético, funcional, menos risco de apagão, etc. Mas a ANEEL proibiu você cobrar mais caro de quem tivesse a fiação enterrada ou não, entendeu? Então, assim, é tudo feito para não enterrar. Uhum. Eu conversei com o professor de Direito da USP, Vitor Schirato, que entende muito do setor elétrico. Ele tem até alguns números. Alguma fiação em São Paulo foi enterrada ao longo dos anos. O Dória enterrou 50 quilômetros, por exemplo. O Nunes enterrou só 3 quilômetros na Santo Amaro, recentemente. E as prioridades do Nunes foram várias e nenhuma delas relativas a isso. Tanto que grande questão da fiação agora, né, desse apagão, é que tem muita bola dividida de fato, né, Toledo? Tem essa ausência de determinação da concessionária de fazer o enterramento dos fios. Quem regula as concessionárias no país inteiro é a Agência Nacional, que está ligada ao governo Lula, mas cujo presidente foi indicado pelo presidente Bolsonaro. O prefeito de São Paulo tem que podar as árvores, mas se elas passam por fiação, precisa da Enel para fazer esse serviço. Tem muita bola dividida nessa história toda. E não foi uma preocupação da gestão atual tomar a frente dessa discussão e tentar viabilizar o enterramento dos fios. O Ricardo Nunes investiu quase 7 bilhões de reais num levantamento do UOL para fazer asfalto e muitas vezes sem cuidar das árvores que estão nos canteiros das vias, que ficaram com as suas raízes sufocadas debaixo da terra, saindo para fora das ruas, quebrando o asfalto. Algumas delas acabam instáveis e na ventania caem e contribuem para esse apagão que a cidade viveu nos últimos dias, e tem já uma previsão de nova ventania e novo temporal essa semana, na sexta-feira. Provavelmente quando as pessoas estão ouvindo, a gente não sabe se elas estarão iluminadas ou no escuro, né? Se terão bateria no celular para escutar, nos seus computadores. A prefeitura gastou 5% do que ela gastou com asfalto, ela gastou 5% disso com manejo de área verde e novas áreas verdes na cidade. 350 milhões de reais foram investidos na gestão. Por que será, né? Ricardo Nunes. Por que será que a prioridade é essa, né? Sem contar os mais de 5 bilhões com obras emergenciais, que é a falência, né, do planejamento de políticas públicas. Quando você gasta 5 bilhões de reais em obras emergenciais, é porque você não planejou o que você ia fazer com antecedência e, portanto, você não elencou e elegeu as prioridades. Quando a gente fala em enterrar fio, a gente não está falando só de estética, de abraçar a árvore, não é uma questão... Não é disso que se trata. É também, mas não é só isso, mas é a questão de risco, né? Você Agora, ficar todo mundo no escuro. O que o professor me disse é que, apesar de tanta bola dividida, a prefeitura tem autoridade para decidir enterrar os fios. Ela paga pela obra. E se a concessionária, por qualquer motivo, não vai ser quem vai fazer essa obra, e não precisa, pode ser uma empreiteira qualquer, a concessionária é obrigada a prestar a assistência necessária para o enterramento dos fios. É uma decisão política tomar a frente dessa situação. O Boulos foi questionado na sabatina de hoje sobre isso e ele deu 2 respostas, basicamente. Ele disse que as áreas que deverão ser enterradas serão mapeadas a partir deste apagão atual, ou seja, onde que deu mais problema vai ser prioritário o enterramento de fios depois. Ele diz que o dinheiro existe, que você não precisa tirar o dinheiro do asfalto para fazer enterramento de fio, mas que depende também de parceria com o governo federal. Não foi específico, ele não deu número, ele não deu regiões concretas. Mas diz que tem a intenção de... Tem essa intenção. E o Ricardo Nunes a gente não sabe, porque ele não foi no debate. E o Ricardo Nunes, era essa a pergunta que eu ia fazer para ele. Se reeleito numa segunda gestão, ele priorizaria o enterramento de fios, dado que em menos de um ano já tivemos 2 apagões em São Paulo. Foi um no final do ano passado, um agora, sexta-feira, amanhã, essa semana, quando você está nos ouvindo, tem previsão de temporal.
E não vai ser apenas o segundo temporal da temporada, né? Porque a época de chuvas ainda nem sequer começou. Imagina como isso pode virar quando o verão chegar, né? E diante dessa crise climática, sabe-se lá com que virulência e violência virão essas tempestades, né? Agora, a condução do Ricardo Nunes para essa crise, a gente sabe que uma crise como essa, que afeta tanta gente no mais básico dos seus direitos, né, durante uma campanha, né, em pleno auge de segundo turno, é muito importante a gestão de uma crise como essa para o prefeito que quer ser votado. Mas ele botou colete, Thaís. Então, o que ele fez? Em todos os momentos ele disse que ele não podia fazer nada porque dependia da Enel e do governo federal e da ANEEL. Aí o Tarcísio de Freitas, que é governador de São Paulo, decidiu fazer um movimento político. Chamou os prefeitos da região metropolitana, 16 prefeitos, para conversar com o ministro do Tribunal de Contas da União e forçar o TCU a forçar a ANEEL a cobrar a Enel, enfim. Essa batata quente que todo mundo está jogando no colo do outro. Então, o Ricardo Nunes foi um dos 16 prefeitos a irem no Palácio dos Bandeirantes sob a liderança do governador para discutir com o ministro do TCU. O prefeito de São Paulo terceirizou mesmo a gestão da crise para o governador. E no momento que ele decide não ir ao debate, dizendo que tinha sido convocado para uma reunião, ele está mandando o recado que a minha agenda está submetida à agenda do governador. Exatamente. Ele virou um garoto de recados do Tarcísio de Freitas e é isso, né? A gente está pagando o preço da omissão. No caso não só da omissão, né? Porque gastou mal também, gastou dinheiro com coisas que são fugazes, né? Você asfaltar a rua no ano da eleição, deixa as ruas ficarem todas intransitáveis e aí vai gastar tudo na véspera da eleição para ficar mais visível que você está fazendo alguma coisa, é uma maneira de você sucatear o patrimônio público e fazer mal feito, fazer rápido e não priorizar o que tem que ser priorizado. O que ficou claro para mim nessas entrevistas que você está relatando, nas entrevistas que eu fiz também, é que dá para enterrar, é caro enterrar, custa de 3 milhões a 10 milhões de reais, dependendo da complicação que é o lugar, porque tem a rede de esgoto, rede de água, rede de gás, ninguém tem um mapeamento perfeito das ruas de São Paulo, então o custo varia bastante de lugar para lugar, mas varia entre 3 e 10 milhões de reais por quilômetro de rua. Tem 14 mil quilômetros de ruas em São Paulo. Então é impossível. Não é impossível, porque você pode priorizar. Ninguém sabe exatamente quais seriam esse mapa que o Boulos falou que vai fazer, é porque a prefeitura também não fez. Você tem alguns postes que, só para você saber, isso eu aprendi também, acho que é bom todo mundo saber. Quando você olha para um poste, o único cabo que realmente importa é o de eletricidade que está lá em cima. É um cabo cinza, em geral, mais grosso. Todo aquele cabo preto, fininho, que aparece ali embaixo, um emaranhado, uns enrolados, aquilo ali tudo é internet. Ou coisa que o vale, entendeu? Então, alguns desses cabos têm linhas de alta tensão que abastecem subestações. Então, esses daí são mais prioritários. Você deveria priorizar esses postes, as ruas que têm esses postes com cabos de alta tensão, porque se cair em cima uma árvore em cima deles, não corta a luz só no quarteirão ou na rua, corta no bairro inteiro, às vezes no distrito inteiro. Não é assim impossível você priorizar, não, vamos enterrar 500 quilômetros de cabos ou de ruas por ano, a um custo X, e vamos dar prioridade para esses daqui que se cair uma árvore o estrago é maior, entendeu? É questão de racionalidade, que é o que não existe nesse governo, e pior, não existe nem vontade política, porque um fica empurrando para o outro e não tem coordenação. Está faltando alguém, não é esse papel também de reunir prefeito para pressionar o TCU. Precisa alguém chegar a um acordo com os 3 entes federativos, União. Por que a União? Porque é a União que tem a atribuição sobre a concessão. Agora, se o presidente Lula e o ministro Alexandre Silveira já se disseram favoráveis a rever esse contrato, então cabe ao prefeito da cidade argumentar a favor dessa decisão. Sim, e o BNDES, que é um banco federal, tem programas que podem ser adaptados para custear, financiar o enterramento dos cabos. Quer dizer, e aí precisa entrar todo mundo junto com o mesmo objetivo. O problema é que não está todo mundo, está cada um atirando para um lado, empurrando a responsabilidade para o outro. Desse jeito, é certeza que não vai resolver o problema e que provavelmente a gente vai ver duas coisas. Primeiro, mais apagões, porque as tempestades vão continuar acontecendo cada vez com mais intensidade. E segundo, logo, Thaís, a gente vai ver uma campanha para derrubar a árvore, para cortar a árvore. Porque é a saída mais fácil e mais emergencial, que é bem o estilo do Ricardo Nunes. Vai ser a festa da motosserra em São Paulo.